Meus amigos e irmãos, mais um escândalo no meio gospel. Você sabe quem é o cantor gospel? Jessé Aguiar? E a Igreja Casa, você já ouviu falar lá em Goiânia, do pastor Davi? É sobre isso que nós vamos tratar no assunto de hoje. Para quem não conhece, o jovem chamado Jessé explodiu no meio gospel, cantando músicas que tocam a alma, tocam o coração, se decidiu agora ser um homossexual. E aí então, após visitar a igreja do pastor Davi, foi-lhe dado o direito, foi entregue a ele o altar para dirigir o culto nesta congregação. Se esse cantor Jessé fosse aí fazer uma visita até a tua igreja, você entregaria um microfone para que ele ministrasse, dirigisse o louvor? Deixa aqui nos nossos comentários. Olha a matéria que encontramos aqui. Confundida com boate, igreja inaugurada em Goiânia gera curiosidade nas redes sociais. Esta é a Igreja Casa, aonde foi lhe entregue ali um microfone para que o Jessé, um jovem de apenas 21 anos, subisse lá, dizendo que estava com saudade do altar e ministrou o louvor para uma grande multidão. Eu quero o seguinte aqui, eu quero, à luz da palavra de Deus, esclarecer alguns fatos e você tire aí as suas conclusões. Tire suas conclusões diante de tanta polêmica que vimos aí através desse fato. Muitas pessoas aí concordaram com a atitude do pastor, outros não concordaram e criticaram veemente a atitude do pastor. E você, baseado em alguns versículos que nós vamos trazer aqui, o que você achou da postura do pastor? Antes disso, eu gostaria de deixar aqui a voz do próprio pastor Davi falando sobre este assunto. Escute aí. Uma mensagem dizendo, cara, fulano tá aqui, que é o Jessé. Pô, como eu amo esse menino. Como eu amo esse menino. E ele estava na igreja, alguém me mandou uma mensagem e falou assim, cara, ele está aqui na igreja, o que você acha? Eu falei, põe ele para ministrar. Eu nem esperei a pessoa me perguntar o que ia fazer. Eu falei, põe ele para ministrar. Aí, postaram até, o pessoal da mídia, eles gostam de uns problemas. O pessoal da minha igreja gosta de uns problemas, irmão. Aí eles postaram. No nosso secreto, eles postaram. Mas amém. Porque eles são da mídia. E você que é da mídia, você tem que entender que nem tudo que te favorece aos elogios te faz crescer. A maioria das vezes que você irá crescer será na crítica. Então é por isso que crescemos tanto. E eu louvo a Deus por tanta crítica, porque não paramos de crescer. Postaram lá que ele cantou. E aí, uma pessoa especial me marcou num comentário. Nós recebemos muitos comentários. E acredite você, a maioria deles de grande positivos a quem somos e ao entendimento de quem somos como igreja. A grande maioria disse assim, puxa, que legal, pastor, vocês terem dado essa chance. Mas uma pessoa especial me marcou, dizendo que era da casa e que estava muito triste com o posicionamento da casa, que era como se nós estivéssemos rasgando a Bíblia e não tendo consideração sobre o que a Bíblia diz, a respeito do que diz, sobre as pessoas em quem a Bíblia diz, e algumas outras dizendo que eu botei alguém para ministrar que não deveria e tal. O que você acha sobre o evangelho do arrependimento? Você acredita que ainda existe esse evangelho? O evangelho do arrependimento, o evangelho pregado por João Batista? Eu vou trazer aqui para você alguns versículos e você aí vai digitando aqui embaixo sobre esta questão. E gostaria também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você está no canal Tutorial EBD, um canal de bênção para a sua escola bíblica dominical. Em Atos capítulo 3, versículo 19, está escrito assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados ou sejam apagados. Olha aí
a palavra do arrependimento. Arrependam-se e volte-se para Deus. Agora, para uma pessoa que leva uma vida achando que tudo está normal, vou me arrepender para quê? Arrependimento é quando a pessoa tem consciência de que ela errou, de que ela pecou, de que ela está no caminho errado. Aí então ela se arrepende. Aqui diz a palavra do Senhor: arrependa-se e volte-se para Deus. Mas só há arrependimento quando a pessoa tem consciência de que ela está no caminho errado. Olha aqui mais esse versículo que eu vou ler para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e para nos purificar. Mas se confessar os nossos pecados, volto a falar, só vamos confessar a partir do momento que permitimos, não é, o Espírito Santo de Deus trabalhar em nosso coração e vir ao ponto de chegar ao arrependimento. Olha aqui mais esse versículo. Dê-se fruto que mostre o arrependimento. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 8. Diz para dar fruto aonde mostra o verdadeiro arrependimento. Então quer dizer que se uma pessoa verdadeiramente ela se arrependeu, então agora vem os frutos, ou seja, mudança de comportamento, mostrando que verdadeiramente essa pessoa se arrependeu e decidiu mudar de vida. Olha aqui mais um versículo. Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Está lá em Lucas capítulo 5, versículo 31. Os sãos não necessitam, não precisam de médicos, mas sim os doentes. Que tipo de doença será que aqui Jesus está se referindo? Seria uma doença física ou uma doença espiritual? Talvez o garoto Jessé esteja enfermo espiritualmente? Vamos ler aqui mais um versículo para esclarecimento. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. O que é isso? É a consciência de cada um cuidar do seu próprio corpo, cuidar da sua vida espiritual. E para finalizar, gostaria de trazer aqui mais um versículo. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, versículo 10. Então aqui Jesus está dizendo que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Será que ainda estamos vivendo, né, a apostasia? Aonde está esse arrependimento? Onde as pessoas estão vivendo de uma maneira em que tudo é válido. Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse aqui o joinha e fizesse aqui os teus comentários. Então esse foi o fato de hoje. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.